Muito bom dia! Terceira live da nossa maratona de lives, Riqueza Feminina. O sucesso tem a alma ancestral. Gente, como eu gostei desse tema, eu achei que ele ficou tão bonito, né? A alma, o sucesso, o dinheiro tem alma ancestral. Bem-vindas a todas que estão chegando por aí, Maribel, Sandra, bem-vindas. Para quem não esteve aqui nas duas primeiras lives, a gente falou, a primeira live, a gente falou sobre a mulher que sustenta, a gente falou bastante sobre o termo sustentar, como que a gente sustenta algo, seja casa, seja a nossa vida, os nossos filhos, nossos projetos, sem estarmos aterradas a quem nós somos, a nossa família, os nossos objetivos, nossos valores, nossas verdades, né? A live de ontem foi também muito bacana, sensacional. A gente falou sobre as lealdades sistêmicas que vêm nesse tema da prosperidade, do sucesso, do dinheiro. E a gente falou bastante sobre essa permissão, esse merecimento que a gente precisa ter ou superar, né? Ou entender que não vai ter mesmo pra gente prosperar e poder correr atrás aí dos nossos objetivos, dos nossos sonhos profissionais e entender que o dinheiro não tá vinculado a essa permissão somente, né? Que a gente como adultas tem o poder aí de prosseguir adiante fazendo um pouquinho diferente ou totalmente diferente ou igual o nosso sistema, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que vocês ouvem muito na internet, mas muito na internet, que é o dinheiro e a força do sucesso, da prosperidade é masculina, que a gente precisa se acessar a energia masculina para ter sucesso profissional. Quem aí já ouviu isso? Quem isso já sentiu que isso era uma necessidade, mas não fazia nenhum sentido? Coloquem aí para mim, para eu ver. A grande questão é que, primeiro eu quero conceituar essa diferença, essa questão de energia feminina e energia masculina. Gente, todos nós, homens, mulheres, temos ambas as energias. Homens têm energia feminina e masculina, mulheres têm energia feminina e masculina, né? Somos seres integrais, somos seres diferentes, mas ambos, homens e mulheres, temos essa polaridade de energia feminina e masculina. Obviamente, para nós mulheres, a energia feminina ela é nossa essência, né? Mas a energia masculina, sim, ela é importante para muitas coisas que a gente precisa fazer na vida. E a questão do trabalho, sim, né? Eu gosto muito do exemplo da criança, do bebê, né? O papel da mãe, via de regra, né? Cada família de um jeito, sempre tem que falar isso aqui. Mas o bebê é acolhido pela mãe no peito, então é uma energia interna. E pelo pai é o pai que solta ele e tira a rodinha da bicicleta para ele andar, não é? Essa energia de ir pro mundo, essa força de ir pro mundo. Então a gente precisa das duas polaridades para se desenvolver, para crescer, para ir para a vida. Mas quando a gente fala em dinheiro, as pessoas tendem a dizer assim: nossa, para eu ganhar dinheiro, para eu ser próspera, para eu ser bem-sucedida, eu preciso ter uma baita energia masculina. Vai lá, se veste inteirinha de homem, põe terninho, põe se masculiniza até no externo, né? Mas tradicionalmente a gente entende que o dinheiro ele é constituído, ele vem pra gente se a gente controlar, se a gente se esforçar, se a gente disputar, se a gente acumular o quanto mais puder e todos esses verbos, né? Me digam aí, vocês que estão aí, quando eu falo esses verbos, controlar, disputar, acumular, esforçar, é uma energia masculina, né? É uma energia de muita entrega. E aí a gente vai para esse lugar que não é a nossa essência, né? Porque pra gente se colocar a energia masculina acima da feminina, precisa de um esforço enorme, né? E a gente acaba não sabendo como fazer isso. Não é natural para nós mulheres
especialmente as mães que já passaram pela maternidade, né? Que ainda afloraram toda essa questão do cuidado, né? Não que quem não foi mãe também não tenha isso, gente, não é sobre isso. Mas uma mulher que pariu, que amamentou, que cuidou de um filho, né? Ela tem essa evolução, esse desenvolvimento. Mas assim, quantas vezes você achou que para ganhar mais, para ser vista no trabalho, para ser melhor remunerada, você tinha que ser durona, você tinha que dar bronca em todo mundo, você tinha que ser racional, firme. Eu lembro que no começo da minha carreira, uma colega, uma mulher que trabalhava comigo falava assim: Aline, você é muito boazinha. Você é muito boazinha, por isso todo mundo vem falar com você. E aquilo na minha cabeça começou a me incomodar, porque eu pensava, eu não quero ser a boazinha, mas eu também tenho o meu jeito de ser. Qual é o meu jeito de ser? Eu ouço as pessoas com respeito, eu acolho o que elas têm para me dizer, eu imponho os limites que eu acho que são ponderados e valem a pena. Eu não vou dar bronca, ou eu não vou impor limites e sanções dentro da minha equipe só porque eu acho que é isso que eu preciso fazer para ganhar o respeito das pessoas, né? Mas isso, com certeza, balançou por dentro, porque eu falei, eu preciso ser uma outra pessoa se eu quiser virar gerente, se eu quiser coordenar mais pessoas, se eu quiser ganhar mais. E isso me incomodou por muito tempo, porque eu simplesmente não conseguia ir para esse lugar, né? E aí, quando a gente fala sobre essa energia masculina, o que acontece? A gente também joga essa mensagem pro nosso cérebro, pra nossa rotina, pro nosso entendimento de que quanto mais eu cresço nessa energia masculina, de força de pra fora, mais eu me desconecto da minha essência feminina e menos tempo eu também tenho pra mim, né? A gente tava falando ontem e anteontem, principalmente na primeira live, sobre essa reconexão, sobre colocar a máscara primeiro no nosso... na gente, pra gente conseguir dar conta e sustentar a família, a casa, né? Só que veja bem, se a gente tá polarizado na energia masculina do dinheiro e da prosperidade, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai, ao menos, enxergar as nossas necessidades femininas, né? Outra coisa muito importante aqui, né, do dinheiro feminino é diferente. O dinheiro masculino, ele é um dinheiro de ficar fora, de passar o maior tempo longe da família, caçando mesmo. Lá da época, né, o marido, o homem, ele ia caçar, ele ficava longe, em jornadas, né? E a gente entende que, olha só como é profundo isso. Nós não estamos falando de algo racional, porque se a gente estivesse falando de algo racional, a gente sabe que somos mulheres, somos femininas, o nosso DNA é outro, a maneira como a gente funciona é outra, né? Mas o nosso DNA questiona isso, né? Quando a gente vai para essa polaridade masculina de ganhar dinheiro e de prosperidade e de abundância, né? Esse conflito interno vem às custas dessa essência feminina. Isso entra em conflito, né? Não é à toa que estamos perdidas. E aí eu vou fazer uma conexão com a questão dos relacionamentos. Acho que eu já fiz isso na primeira live, né? Muitas mulheres me trazem essa questão: Aline, eu tenho dinheiro, eu tenho prosperidade, eu tenho sucesso, mas isso acabou com o meu casamento, eu ganho mais que meu marido e isso me traz raiva desta questão, desta situação. É exatamente por isso, porque a nossa essência feminina pede vínculo, pede afeto, pede toque, pede cuidado, pede sensibilidade nas relações. Gente, por favor, eu não quero nem generalizar a maneira como as pessoas são, né? Me vem aqui assim, tá, mas e num relacionamento homoafetivo, como que isso funciona? Via de regra, nos relacionamentos existem polaridades. Existe aquele que é mais pra cá, o outro mais pra lá, independente se são do mesmo sexo, né? Isso precisa acontecer, isso precisa ver a sua dinâmica. Aqui eu tô falando do padrão, tá bom? E aí vocês fazem o depara aí na realidade de vocês. Mas nós, essencialmente mulheres,
a gente tem isso muito forte, né? Essa essência feminina muito forte. E a gente tá precisando fazer um movimento de deixar isso de lado, disso ser desacreditado, desvalorizado, para prosperar. E qual é o custo disso pra gente? Esse dinheiro feminino que a gente busca para usufruir, para ser feliz, para gastar com a nossa família, para gastar com a gente, para colocar botox, ó, coloquei botox. Arrasei. A gente se sente culpada. Por que a gente se sente culpada quando a gente ganha dinheiro? Porque custou essa essência, esse dinheiro que entrou custou a essência, custou a ausência, custou a exclusão, custou o distanciamento da nossa essência como mulheres. Então, como que a gente pode então prosperar sem perder essa alma feminina, sem perder o que nos é automático? Nós precisamos criar uma riqueza própria, criar uma maneira de usar o que a gente tem de mais potente, que é apego, conexão, cooperação, sabedoria intuitiva ancestral, criatividade, amorosidade. Todas essas coisas, gente, que eu tô falando pra vocês, pode me falar aí. No mercado corporativo, no mundo corporativo, é bizarro. É um absurdo falar sobre amorosidade, falar sobre afeto, carinho, cooperação. Cooperação e conexão, eles fingem, né? A gente finge no meio corporativo que todo mundo faz. Mas não, é um querendo passar o pé no outro. É preciso que a gente encontre um caminho de servir, de usar a nossa força de trabalho, que é incrivelmente potente e poderosa, né? E é grande parte da nossa energia da vida, o servir ao mundo. A Rê colocou aqui, ó, você é fraca e acaba sendo o trampolim dos outros. Exatamente, então se isso já é uma pré-concepção, né, Renata? Quando a gente sente essa vontade de ser dessa maneira, o que acontece? A gente é desqualificada. Como a moça lá no começo da minha carreira que falou, Aline, você é muito boazinha, né? Se a mulher compete com o homem, olha isso como é profundo. Se nós vamos competir com os homens nesse sentido, nessa postura, quem sai ganhando? Já de cara. Os homens, essencialmente a energia deles, o jeito que eles foram criados, esse DNA, esse hardware deles, já tá programado para tudo que a gente vai precisar se forçar a ser no nosso servir. E me fala em que momento da sua vida pessoal e profissional você precisou endurecer para achar que ia ser valorizada. Isso pode ter começado lá atrás, falando da nossa live de ontem. Pode ter começado na primeira infância. Pode ter começado nos momentos onde você, única filha, única irmã, precisou se adaptar ao mundo dos homens para ser vista, para ser acolhida. Pode ter acontecido no ventre da mãe. No ventre da mãe, se a sua mãe queria um filho homem, você sentiu que você precisava ter mais energia masculina do que feminina e agora simplesmente você nem sabe de onde isso veio, de onde isso começou e você tá lá tentando copiar os homens sem saber nem como fazer isso, né? Deixa aberto, amor, por favor. Eu quero entender junto com vocês e eu quero perguntar o que você precisou deixar para trás para conquistar o que você tem hoje e que você gostaria de resgatar. Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente nem se dá conta disso. A gente foi nesse furacão, nessa piada de que a gente precisava endurecer e sermos bem masculinas para entrar no mercado de trabalho e sermos bem-sucedidas, e a gente foi deixando para trás coisas valorativas importantes pra gente.
Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sempre quis ser mãe e ter 3 filhos. Casar, ter minha família. Hoje é uma reflexão que eu faço que isso também era um status quo da família e eu nunca questionei isso, né? Mas enfim, tudo bem, vamos pra frente. Na minha primeira entrevista de trabalho mais assim, um pouquinho mais madura, lá meus 19, 20 anos, a moça que estava me entrevistando falou assim, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? E eu respondi, meu objetivo é casar e ter 3 filhos. Ela caiu na risada, porque ela falou, não, Aline, eu tô falando o objetivo ao entrar nesse trabalho. Foi tão orgânico, foi tão natural pra mim responder aquilo, que ela deu risada e ela falou assim pra mim, você viu aquele carro importado ali fora? Era um hotel muito chique na Avenida Paulista. Eu falei, vi. Ela falou, aquele carro é meu. Eu tenho muito dinheiro, sou muito bem sucedida, mas eu já tô no 5º marido. Os homens não dão conta do sucesso das mulheres. Isso eu tô falando, gente, do ano de provavelmente 2001, 2002, faz 24 anos, 25 anos que ela me disse isso. Ninguém nem sabia direito ainda, nada de constelação, nada de sistêmico, ninguém falava sobre isso. E essa foi a dica principal que ela me disse. Se você quer isso para sua vida, se esse é o seu objetivo, talvez você vai precisar repensar a sua carreira. E eu levei muitos anos para isso acontecer. Aliás, eu fiz a minha transição de carreira faz 1 mês, nem isso. Justamente agora, depois de 24 anos, eu consegui ressignificar que eu queria ter mais tempo para minha família. Que eu queria ter mais tempo para minhas filhas, que eu queria um trabalho onde eu pudesse expressar minha criatividade, onde eu pudesse fazer os meus horários. E eu lutei muito por isso, eu precisei guardar dinheiro, eu precisei me mudar de cidade e morar 3 anos fora, precisei fazer muita terapia, muito processo de coaching para conseguir me perdoar e me liberar de abrir mão do sucesso profissional nos moldes que eu achei que tinham que ter para fazer outra coisa. É isso que eu digo pra vocês, o dinheiro feminino é diferente. O dinheiro feminino vem de outro tipo de servir. Ele é sustentado com amor, com presença, com sabedoria. Ele não precisa vir dessa rigidez. Vou dar exemplo aqui pra vocês de áreas. Quem tiver aí, coloca que área que vocês trabalham pra eu saber. Tem muitas terapeutas, mas coloca que áreas vocês trabalham pra eu poder conversar também com vocês. Mas por exemplo, na gestão ou na liderança, que eu trabalhei agora nos últimos 7 anos, né? Até mês passado eu liderava 70 pessoas. Na liderança, na gestão, a gente pode criar ambientes de acolhimento. Qual é essa essência feminina, né? Como que a gente faz para colocar energia feminina nas profissões? Lá, professora em transição de carreira, enfermeira. Nossa, Maribel, enfermagem. É um servir tão feminino, né? Eu amo a área de enfermagem. Consultoria educacional. Que bacana, Rê. Dou toda a força, hein? Mas, na liderança ou na gestão, não sei se a Maribel aí como enfermeira também tem essa parte de gestão, de liderança, né, de coordenação, mas é isso, é uma escuta ativa, é uma sensibilidade emocional, é confiança, colaboração, é ser essa líder, essa gestora humanizada, porque a galera tá usando esse humanizada aí pra tudo, mas não estão fazendo nada. Vai pedir pro seu chefe a primeira vez pra faltar pra acompanhar um filho em alguma coisa ou dizer que não tá, que você já vai ser julgada, né? Então, assim, essencialmente, na liderança, na gestão, saindo dessa lógica da produtividade, trazendo outros elementos de conexão para essa equipe, né? Na área criativa, por exemplo, de design, canalizar, né? Colocar sua percepção, a sua criatividade. Tá só nos cuidados, tá? Uma mulher dentro dessa área de propaganda, de marketing, ela consegue olhar com um olhar cuidadoso, zeloso para os clientes, para as marcas, trazer contribuições para as campanhas com alma, com beleza, né? Com
Ler o invisível, a gente é muito boa nisso, né? A gente consegue perceber a necessidade, né? Necessidades que às vezes não estão tão latentes. Na área da saúde, da educação, das terapias, nós somos boas em uma escuta muito compassiva, nós somos boas em acolhimento, em sair daquele status quo, né? Olhar as questões, por exemplo, eu trabalhei em escola há 20 anos. Se você não lida com empatia, com uma percepção extra do que está acontecendo, sem perder a autoridade natural do cargo, da sua necessidade, você pode ser uma pessoa com autoridade, com respeito, sem deixar de ser doce, sem deixar de ser amorosa, carinhosa, né? Tudo é o jeito de você falar. No mundo jurídico, por exemplo, tem alguma advogada aí? Aliás, amanhã eu faço uma palestra aqui na OAB de Santos falando exatamente sobre isso, sobre propósito, sobre carreira, sobre os talentos naturais, em que momento a gente olha para isso ou esquece disso quando a gente decide por uma profissão, né? Mas a pessoa que trabalha nessa área e leva a energia feminina é uma pessoa que tem um olhar integrador. Eu amo o direito sistêmico. Ele integra, né, as pessoas, as questões, as necessidades, as dores. A advogada sistêmica, ela olha para a solução, não para o conflito. Ela olha para a negociação, para integração, para mediação daquela questão e não para tirar vantagem, quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo, quem vai receber mais, quem vai receber menos, essa competição, né? Ela vai para o que é justo, para o que é possível, para o que vai trazer melhor bem-estar para ambos, né? Para ambas as partes ou para a criança, né? No caso das famílias. No caso de empreendedorismo, o dinheiro feminino, ele tá a serviço do cuidado, do propósito, da leveza, né? Da criatividade. Independente do negócio, mulheres que empreendem trazem uma criatividade extra. Quando elas conseguem canalizar essa energia feminina e param de competir com os homens, elas conseguem criar parcerias, criar collabs, né, que fala bastante nesse ramo, né? Ela entende que para ela prosperar, ela não precisa atravessar ninguém, passar por cima de ninguém. Ela pode estender a mão para uma outra mulher e irem juntas. Isso só traz prosperidade, isso só traz abundância para ambas. Gente, que bacana, né? Vocês concordaram comigo? Me coloca aí o que vocês acharam até aqui. A gente já tá caminhando pro final. Essas lives são rapidinhas mesmo, tá? Pra gente ir direto ao ponto, vocês poderem rever quantas vezes vocês quiserem. Mas é isso, ó, resumindo, o dinheiro, ele não é... se a gente procurar o dinheiro masculino, na energia masculina, nós vamos ficar exaustas. Nós vamos ficar... desconectadas da nossa essência, e isso vai custar a nossa alegria, vai custar o nosso bem-estar, vai custar o nosso casamento, vai custar... o dinheiro não vai ter valor, o valor que ele poderia ter, que não é só 100, 10, 20, 30 reais, ele não vai trazer o que a gente busca, tendo prosperidade e dinheiro. De novo, prosperidade não é só dinheiro na conta, prosperidade é abundância, prosperidade é felicidade, né? É realização de sonhos. E a gente não precisa, como mulher, se perder de nós mesmas para que esse dinheiro masculino entre, né? A gente não precisa endurecer, a gente não precisa... competir, acumular. Aliás, dinheiro acumulado é fluxo de vida parado. Aline, mas então eu não posso ter poupança? Lógico que pode. Não é sobre isso. Mas se o seu objetivo é ganhar para só acumular, sem desfrutar desse dinheiro que entra, isso é completamente... é o contrário do que o dinheiro serve. O dinheiro serve à vida. O dinheiro serve à prosperidade.
Se a gente acumula dinheiro, dinheiro é ótimo, Cebolinha. Dinheiro por acumular, tem algo muito errado nisso. A gente tá deixando de viver para acumular o dinheiro. Veja, é o oposto, né? O sucesso, ponto final, o sucesso pode vir com leveza. O sucesso tem alma feminina, tem a alma ancestral. A gente pode sim, em qualquer um que seja o nosso servir, qualquer que seja a nossa profissão, colocar o nosso feminino a serviço, sendo carinhosas, amorosas, acolhedoras, empáticas, sem deixar com que sejamos desmerecidas. Se a gente conseguir equilibrar, e de novo a gente volta para a live de ontem, é o equilíbrio das energias. Eu não posso também, na gestão, por exemplo, ser só acolhedora, só amorosa, sem colocar os limites necessários. No direito, eu não posso só ouvir, só mediar e deixar o meu cliente prejudicado. Eu preciso entender qual é o equilíbrio do meu servir na área que eu trabalho. Mas existe sim um caminho onde isso acontece. Porque a gente não tá no equilíbrio, a gente tá no lado totalmente masculino. E aí chegamos em casa exaustas, chateadas, enraivecidas, ainda tem a casa inteira para cuidar, tem toda a carga mental que a gente tem, porque enquanto a gente tá trabalhando, a gente tá pensando o que vai fazer de janta, se tem material escolar, se o cachorro tem ração, tarará, tudo isso, né? Porque a gente ainda nem falou sobre carga mental feminina. Tem muitas facetas dessa questão do trabalho sob o viés das mulheres na atualidade, né? Alguém tem alguma dúvida? A Renata colocou aqui, ó. Está fazendo muito bem pra mim, que estou no caminho de volta do feminino. Eu acho que todas estamos. Eu acho que todas nós, da nossa geração, estamos, se não nesse caminho, olhando pra ele. Isso já é um grande avanço. Isso já é um imenso benefício pra nossa geração. Só da gente estar incomodada, só da gente estar entristecida, enraivecida, da gente estar exausta e cansada e questionando tudo como foi até agora, isso é um grande passo. De uma geração para outra, a gente nunca vai fazer grandes movimentos, porque eles não se sustentam. Mesmo em grandes revoluções como do feminismo, como qualquer revolução, é sempre o cume, né? O ápice de alguma coisa que já vem muito longa, né? Então, qual vai ser a nossa revolução, nossa pequena revolução nessa geração, nessa experiência na Terra que a gente tá, nessa encarnação? A minha vai ser uma, a sua vai ser outra, a da Maribel vai ser outra, a da Elizabeth vai ser outra, das minhas filhas vai ser outra, mas nesta nossa geração nós estamos incomodadas e isso é um grande benefício, é uma grande evolução. E um dos temas mais incômodos é o trabalho, o servir sob o viés masculino. Por isso que essa sequência de lives a gente tá falando exatamente sobre isso, né? O sucesso tem a alma ancestral e tem a alma feminina para nós que somos mulheres. Tá bom, minhas queridas? Amanhã vamos falar sobre... Deixa eu lembrar aqui na minha cola. Amanhã, penúltima live, vamos falar... Olha só que legal. Casa, filhos, carreira. Como organizar as energias para prosperar. Então vai dar uma boa liga para hoje, né? A gente vai falar sobre como organizar essa dinâmica, essa energia, sem entender, sem sentir falta de nada, sem abrir mão de nada do que a gente quer. A gente pode abrir mão do que a gente vai ficar bem se abrir mão, tá? Amanhã, então a gente se vê. Um beijo a todas. Essa live fica gravada junto com as outras que foram na segunda e na terça. Também em formato de podcast. E eu deixo sempre o link no feed e nos stories. Beleza? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.